Seja muito bem-vinda ao Movecast, ao segundo episódio desse movimento, Mulheres em Movimento, que é para você, mulher, que quer começar a se posicionar, quer começar a falar, quer começar a vir para o digital também, gravar podcast, esse lugar que é para vocês. E eu tô com exatamente 3 pessoas incríveis que eu vou deixar elas se apresentarem, falar quem elas são, o que é que elas fazem. Estamos aqui agora com Wanda, pode se apresentar, falar quem você é, o que você faz. Olá, é um grande prazer estar aqui, Camille, com vocês, viu, meninas? Eu sou Wanda Tempesta, trabalho com transformação de mulheres, né? Sou consultora de imagem e hoje esse é meu propósito, trazer transformação para as mulheres. Maravilha. Agora estamos com Rafa, pode se apresentar, falar quem você é, da onde você é, que eu amo. Esse sotaque, eu sou pernambucana raiz, com muito orgulho. Eu tenho doceria, eu trabalho com prazer, eu levo prazer para as pessoas através de doce, da melhor coxinha do mundo. E vim para São Paulo, agora estou em Alphaville com a nova empresa chamada Deli Concept, para fazer eventos e transformar a experiência do evento com um serviço. Servir as pessoas em eventos, trabalhar com comida, porque isso me alegra muito. Então, já sou consolidada em Pernambuco, lá eu tenho 3 operações, estou abrindo a 4ª esse ano. E aí vim abrir aqui também um bracinho agora em Alphaville com 2 sócias que têm história muito raiz de família, de mulheres porretas. Que top. E agora estamos com a Ludmila. Opa! Pode se apresentar, me falar quem é Ludmila. Tá certo. Meu nome é Ludmila Solano e primeiramente estou muito agradecida, viu, Camille, por esse convite da Movecast, né, que já é um sucesso. Eu sou filha amada do pai, sou esposa do Leandro Solano, eu sou escritora e sou mentora de mulheres no resgate da feminilidade da mulher. Isso é muito importante, né, nesse tempo. Com certeza. Sim. E você falou sobre a feminilidade, exatamente esse nosso bloco é sobre identidade, sobre autoestima também. Eu já quero começar entendendo de vocês como mulheres, até porque não só pelo que vocês fazem, mas sim por quem vocês são. Em que momento da vida vocês perceberam que identidade e autoestima impactavam tudo, na questão de decisões, relacionamento, dentro do seu trabalho também? Me conta. Com certeza, autoestima e identidade é muito no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, precisamos estar sempre alinhado com isso, porque eu percebi muito cedo, né, muito cedo, até porque eu sempre trabalhei com moda, sempre fui lojista há 25 anos, então muito cedo eu entendi que a gente tem que ter uma autoestima elevada, e não é só a questão da roupa, não é só a questão mas a imagem da gente em um todo, né, tem que estar alinhada. E para a vida, porque uma pessoa com autoestima, ela se posiciona, né, ela tem um amor próprio, que é o mais importante, porque quando a gente se ama, a gente tem esse amor próprio, a gente tem posicionamento na vida, a gente tem pertencimento, isso é muito importante. Então, isso para mim é essencial. Ai, que maravilha, incrível isso que você acabou de falar. E agora temos a Rafa. Eu acho que o que é que eleva a sua autoestima? Cada um tem que descobrir o que é que eleva, né? Geralmente as pessoas associam a autoestima a você se sentir bem com o espelho. E eu acho que a autoestima ele vai muito além de um espelho. Então, o que é que lhe faz sentir bem? Por exemplo, eu tenho uma autoestima elevadíssima, porque eu sei que eu sou uma super mulher, sou mãe de 3 filhas, tenho meu marido e eu consigo separar bem essa relação. A gente consegue ter uma relação onde eu consigo dividir empresa, onde eu consigo dividir a Rafa família. Eu adoro chegar em casa, adoro cozinhar para ele, adoro servir minha família. E quando estou na minha empresa, sou, como eles chamam às vezes, sou um rolo compressor. Então, lá, graças a Deus, eu tenho várias pessoas e eu sei que para elas eu sou para algumas referência. Isso, minha autoestima fica muito elevada, porque você ser referência para uma pessoa é de uma responsabilidade muito grande. E aí, eu me cobro a cada dia mais a ser transparente e verdadeira. Porque a gente é ser humano, é cheio de falhas, então eu tenho inúmeras falhas, tenho inúmeras coisas para poder melhorar. Rafa, o que é que você quer melhorar? De primeiro, ter mais tempo com as minhas filhas. Aí, para algumas pessoas, isso já é uma coisa resolvida. Rafa, o que é que você quer mais melhorar? De autoestima, de espelho, graças a Deus, trabalho, consegui pagar a minha prótese, minha cirurgia plástica, depois das 3 meninas. Estou bem resolvida e meu monjaro. Profissionalmente, eu acho que é a área que eu quero melhorar ainda mais para poder ter mais tempo de qualidade com a minha família. Mas do resto, eu acho que
o primeiro passo para descobrir onde mora a sua autoestima é o que é que faz você admirar outras pessoas. Comece a se admirar nesse requisito. E aí, o que eu admiro em outras mulheres que saem para a vida... Eu tenho algumas colaboradoras que eu admiro muito. Mãe solteira, vai trabalhar lá 8, 10 horas por dia. Quando chega em casa, organizar a bolsa de menino, fazer o almoço do outro dia e pegar numa creche. Eu digo assim, direto, todas as vezes que eu tenho reunião, meninas, vocês têm o meu aplauso. Eu tenho uma admiração gigante por vocês. Porque quando eu chego em casa, tá tudo prontinho e eu consigo ser mãe, consigo tomar conta do meu lar. E vocês têm tanta coisa para fazer além do trabalho. E aí eu sou rodeada por mulheres que me fazem eu me admirar, porque eu sei que eu sou uma referência para elas, mas que eu admiro todos os dias. Então, eu acho que a minha admiração, minha autoestima está nisso, no quanto a gente consegue dividir todas as partes do trabalho e sair de onde a gente saiu. Minha mãe também é minha maior inspiração, né? Uma pessoa que foi extremamente humilde e hoje está bem posicionada financeiramente. Isso, assim, faz eu ter uma autoestima muito elevada. Que maravilha. Você falou a questão do espelho, é muito engraçado, porque às vezes a gente vê muita gente realmente na frente do espelho maravilhosa. E por dentro. Eu gosto sempre de falar da questão do sorriso. Às vezes a gente vê muita gente aqui assim, e por dentro destruído. Isso é o sorriso de rica, né? Exatamente. Quando vai tirar, e tá só aí, né? Esse sorriso, só no sorriso da foto. Porque exatamente, ó, quem tá tirando a vida não é quem tá triste nos cantos, não. É quem tá com um sorriso no rosto, a gente parar pra analisar. Exatamente. Por dentro tá Verdade. quebrada. É. Camille, vamos lá. Eu já demorei um pouco mais, um bocado de tempo para entender a minha real identidade, sabe? E é por isso que hoje eu trabalho isso com as mulheres. E foi depois de tantos fracassos, de tanto criar um personagem para agradar as pessoas. E foi exatamente depois que eu tive um encontro muito forte e real com Deus. Então, Deus me levou a um lugar através de um sonho, em que eu senti o amor dele como eu nunca tinha sentido antes. E depois disso é que eu passei a entender o meu real valor, a minha real identidade, e passei a amar a Deus, sim, sobre todas as coisas, e me amar. Aí sim, depois disso, que eu tive relacionamentos saudáveis, que aí sim, depois disso, que eu vim a prosperar. Então, eu tenho um testemunho muito forte sobre identidade, e aqui eu estou apenas resumindo. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sei que a Ludmila Solano, ela é, primeiramente, uma filha de Deus. Tem uma identidade, uma mulher cristã. Foi Deus quem trouxe foi Deus quem trouxe o meu casamento, entende? Que trouxe o meu marido. Então, ele é quem decide tudo na minha vida, não sou eu que decido mais. Não tomo nenhuma decisão sem perguntar para o meu pai. E é a partir disso que tudo começou realmente a mover de uma forma extraordinária na minha vida. E hoje eu estou aqui para começar a contar testemunhos para vocês. Então, e ela comentou exatamente a coisa que a gente estava falando, eu e a Wanda, hoje mais cedo, sobre a questão de a gente colocar aquela máscara. Hoje a gente vê muita gente colocando máscara. Sim, Exatamente. sim, Preocupada com o exterior, né? sim. Eu acho Não se que conhecendo, como Isso. a Ludmila falou. Eu acho que a gente está vivendo um tempo em que realmente, em alguns ambientes, as pessoas tendem a ser intencionais. Mas eu acho que é o tempo do genuíno. Ser de verdade, É verdade. entende? Não me aproximar de você pensando no que você vai me trazer em troca, mas Exatamente. pensando em como eu posso reverberar na sua vida. Entende? Isso vai ser fluido, isso vai ser genuíno. Entende? Eu acho que é isso que está faltando muito na sociedade moderna. Mas está faltando mesmo isso. E é sobre isso que a gente estava falando. Sobre somente. Eu comentei que eu estava ali numa mesa com mulheres, e mulheres grandes palestrantes, e eu, na minha vez, a minha fala, eu falei o que eu vou falar a Deus, e eu falei, eu só vou abrir minha boca e falar a minha verdade, né? Trazer a nossa verdade sem máscara, né? A nossa essência. Então, eu participo de alguns grupos e aí eu percebo que hoje tem muita gente oportunista ou necessitada. Às vezes também
qual foi o seu objetivo de entrar em alguns grupos ou de estar na mesa? Qual foi a mesa que você sentou? Às vezes você acha que a pessoa que está do seu lado é oportunista e você sentou na mesa errada, porque talvez a mesa fosse de network. Então, ali não existe pessoas oportunistas, existem pessoas que foram para aquele fins. E eu fico pensando, onde é que você está? Qual é a rodada que você está? Você foi mal colocada ou as pessoas à volta estão mal intencionadas? Hoje eu percebo, eu consigo dividir muito os relacionamentos que eu tenho de onde eu sou doador e onde eu estou indo para fazer business, para fazer network, para poder fazer negócios. E aí, quando a gente se fala muito assim, seja sempre de verdade, mas a palavra não tem poder, a gente começou antes de começar gravando falando sobre a palavra tem poder. Às vezes é necessário a gente sair com a máscara, de estar feliz, porque isso vai emanar e seu dia vai ficar bem. Eu não me permito chegar estressada no meu escritório. Às vezes eu saio de casa, como qualquer ser humano, briguei com a razão da minha vida que está aqui assistindo, e aí eu chego estressada, mas eu não me permito chegar no escritório, não abrir a porta e bom dia, bom dia. Quando Dona Rafa, o problema, deixa eu chegar e botar minhas coisinhas, porque no dia que eu não tenho problema, eu não sou empresária. Porque isso está junto ao empresário. Ter problema todos os dias. Então eu vou ficar estressada porque eu tenho problema. Não vou ser mais empresária. Eu vou viver. Não existe esse mundo perfeito pronto. Eu acho que o que eu mais vejo que não me faz comprar nem acreditar é que as pessoas querem vender um mundo perfeito. Não se existe um mundo perfeito. Não se existe uma transformação em 1 ou 2 dias. Não existe ninguém transformando ninguém se a pessoa não quiser. E aí eu chego. Então eu digo assim, quando eu ligo para minha supervisora, eu digo: alô, Vivi. Oi, Rafa. Não vou desligar, Vivi. Ela já sabe que tem que me atender. Oi, Rafa, bom dia. Se ela não estiver bem, mas o comprometimento de estar bem todo dia vai transformar seu dia melhor. Porque não adianta a gente estar sem vestir nenhuma máscara, às vezes. Porque, é assim, ao menos na minha vida, né? Às vezes eu não tô bem, tô mal, mas se eu chegar triste, eu vou deixar o escritório todo triste. Então é muito melhor chegar, porque aí vai todo mundo ficando feliz, vai emanando paz, e a gente vai continuando a estar bem. Sobre a presença de Deus, eu gosto muito aqui de Alphaville, esse meio que Deus está aqui. Eu acho que eu encontro muito Deus nessa presença. Eu sei que tem muita gente que usa o Deus aqui de forma proveitosa, para poder se encaixar. Mas tem muito Deus aqui em Alphaville. Toda vez que a gente volta renovada. E um encontro que eu fui, foi inclusive no hotel da Cacau Show, do iMaster. Se falou tanto da presença de Deus que a gente voltou para a empresa, dizendo a nossa empresa agora vai ter Deus, ao menos uma vez no mês. E lá a gente colocou café com Deus de manhã, a gente fazia uma reunião com os colaboradores, traz um palestrante, para aí que, às vezes é uma coisa simples, mas separar 30 pessoas em cada operação, por ali 1 hora, dar um coffee break, não é fácil para uma empresa. Hoje que a gente tem tantas obrigatoriedades, se você somar 1 hora de todo mundo, tem impacto numa folha final do mês. Mas a gente levou Deus, na vivência com Deus aqui em São Paulo, que a gente tem, é muito gostoso trazer isso todo dia. E Deus é amor, é alegria, então eu não posso chegar triste. Porque se eu confio, eu acredito, isso não faz parte de mim. Agora, tem dia que eu fraquejo, que eu sou ser humano. Mas, Rafa, só um adendo. Eu entendo que, no seu caso, tá? Tá. Você não coloca uma máscara, você toma uma decisão. Eu decido ser feliz agora. Aí você fica tão feliz ali no seu ambiente de trabalho, mesmo que você tenha passado por uma intempérie ali, né, relacional, exemplo, mas você decidiu. E concorda comigo que a partir do momento que você decidiu ser feliz, você começa a criar aquela alegria dentro de você? Ou não? Tô errada? Não, tá não certo. É verdade? É verdade, mas quando eu disse assim, coloca uma máscara, porque às vezes eu tomo essa decisão, Isso. mas ela não chega, sabe? Aí eu finjo. Às vezes ela não encaixa. chegou, Às ela não vezes encaixou, ela não entendeu, sabe? Eu tomei a Entendi decisão, agora. ela não chegou. Entendi. Mas aí eu não posso deixar que as pessoas que estão em volta de mim se Entendi. contaminem com isso. É por isso que eu falei assim, não é da máscara para ser falsa, não é a máscara do palhaço ruim, é a máscara do palhaço bom. Entendi. Não é para deixar ela ser falsa, é para poder não emanar aquela tristeza, porque eu sei que o meu bom humor do dia, eu interfiro muito. A última reunião, a gente está implementando agora o PDL na empresa e o desenvolvimento da minha gerente foi assim, Laís, você precisa desenvolver, eu não consigo lidar, falar com você, reclamar alguma coisa durante o dia, porque eu sei que eu estrago o seu dia. Essa senhora faz isso comigo, com Viviane, porque eu sei que elas estão tão preocupadas em não me desapontar,
que se eu reclamo alguma coisa durante o dia, eu vou deixar ela o dia todo frustrada. Então, eu tento deixar chegar no final do dia, para qualquer correção, ajuste de conduta, de rotina, eu faça no final do dia, para não prejudicar o dia delas. E eu gostaria que elas desenvolvessem, que às vezes é só uma correção simples, e aí eu entendo e a gente tá trabalhando sobre isso. Por isso que eu digo assim, é uma máscara do palhaço feliz. O palhaço, mesmo quando ele não tá bem, ele sobe no palco e faz todo mundo rir. Porque não é sobre ele, o trabalho dele, é sobre fazer as pessoas serem felizes. E às vezes a gente precisa ser essa pessoa, fazer alguém ser feliz, mesmo que a gente não esteja. Aí foi nessa conotação, mas essa decisão é super importante. Eu tomo, viu, todo dia, mas nem sempre ela chega não. O estresse às vezes toma conta. Ô, Rafa, eu tenho um exercício, inclusive eu fiz hoje. Eu faço muito ele. Tem dia que a gente esquece, que a gente tá super bem, que acorda bem, mas tem dia que a gente é necessário. E hoje eu fui na frente do meu espelho e eu falei pra mim mesma, tava toda inchada ainda, mesmo assim, eu falei, eu escolho me amar. Eu escolho me amar. E aí eu trouxe outras palavras, porque na hora vai sair. É uma oração, Você é né? uma mulher linda, olha como você é linda, você é maravilhosa, quanto você já superou na sua vida, quantas dores você já suportou. Então, você é uma mulher incrível. Olha que mulher linda, maravilhosa. Eu escolho me amar. E aí você sai de lá assim transformada, de verdade. É um exercício muito bom. Porque eu tô falando isso porque eu entendi perfeitamente o que você falou. Tem dia que a gente tá assim, se você. E hoje era um dia desse. Eu fiquei muito feliz com o convite da Camille. Muito obrigada mais uma vez, Camille. É muito bom fazer parte disso. Mas hoje, em especial, esses dias, eu tô passando por muitas coisas, né? Tô para mudança de casa, escolhendo móveis, aquela coisa, tudo está bem corrido, assim, tipo, de deixar mensagens. Mas eu tava assim, amanheci assim, sabe? Bem. E eu fiz esse exercício para estar aqui com vocês com essa carinha feliz e Eu vou agradecer a transbordar. Camille, que eu tô ganhando uma consultoria, né? Aqui hoje. E transbordar de verdade que o amor transforma, né? E traz alegria para o nosso dia, a conscientização de quem somos. Inclusive, eu fiz até um vídeo, Camille, e postei assim, lembrei do que a Bruna falou, que eu também gosto de ficar ouvindo, e agora você deu ouvir algo muito importante sobre o amor, né, próprio, É e é verdade. isso. E a autoestima, ela começa exatamente aí, no amor próprio. Não é todo dia que a gente vai estar bem. Vai ter dias que a gente vai estar. Mas tem que ter força de colocar o sorriso no rosto, porque é como a gente acabou de falar lá no meio, uns 10 minutos atrás. A questão da palavra tem poder. Sim. E a autoestima, ela começa aí, principalmente ter Deus no coração. Deixar Deus entrar na sua vida desde o primeiro momento. A palavra e a atitude, né? Exatamente. Que eu digo muito lá em casa, olha, o conselho ele induz, mas o exemplo ele arrasta. Ele vai sempre arrastar. Então, assim, é você ter a palavra e ter a atitude da sua palavra, que é que a gente sente muita falta, né? A gente vê muitos mentores, por exemplo, fatura de 0 a 1 milhão em 2 meses e ele nunca faturou em 2 anos. Aí por isso que eu digo assim, é porque falta o exemplo. Eu acho que a sociedade está muito carente de exemplo. Você vê pessoas sendo coaches de vida e por qualquer coisa tendo rompantes, né? E aí veja que exercício lindo você fez agora pela manhã. Porque não é porque eu ensino que eu não preciso, que eu já estou bem resolvida. Exatamente. Isso, assim, me traz muita verdade. São pequenas coisas que me ligam muito à verdade. Não é? Você tá de manhã fazendo exercício, não é porque você já está bem resolvida que ensina, que vai estar todos os dias. Todos os dias bem. E aí tá praticando o que você ensina, porque serve também pra gente. As pessoas estão carentes de pessoas de verdade, não é verdade? Que leve a verdade. Exatamente. Então, isso que ela falou acontece muito, né? Pessoas que dão exemplo, mas não vivem aquilo. Então, eu penso nisso, que as pessoas, elas devem se conscientizar em levar, sim, uma verdade sobre sua vida, né? Ela quer influenciar pessoas, mas que isso seja baseado na sua verdade, não numa mentira, né? Isso é muito sério. Exatamente. E mais cedo a gente tava comentando, eu e a Wanda, que a Wanda acabou sendo a primeira a chegar, que é exatamente a verdade que conecta. É. Não tem pra onde correr. Não tem. A perfeição não conecta, não, gente. Mas quando eu, tipo assim, o nordestino, ele tem essa voz arretada, tipo assim, eu falo acelerado às vezes, vocês não têm noção. Que ninguém me pega. Mas, cara, só ser você. Exatamente. Por isso que eu sempre falo que no movie, nada de fantoche, só seja você. Não tem script nem roteiro, né?
Tem você aqui Tem você convidada. aqui dentro. E Deus deixar, Deus agir, que é o mais importante. Que é exatamente isso. E na questão e a autoestima tem muito a ver com isso. Muito, muito a ver. Eu falo que na questão de levantar, de fazer exercício, cara, tem dias que a gente acorda assim, meu Deus. E aí? Aquela coisa, a nossa mente ela não sabe entender do que é real, do que é imaginário. Só faz acontecer, começa a verbalizar mesmo. Então, para vocês mulheres que estão escutando aqui a gente, começa a verbalizar. Principalmente naquele dia que seu dia não estiver bom. Mas profetiza como se ele já fosse bom, porque ele já é bom. Você acordou, porque você tá viva, porque sim. você respira. Exatamente. Eu vivi uma experiência e eu digo assim, não é que todo mundo precisa viver, mas que pra mim transformou muito e não foi pela dor das crianças que estavam lá. Eu ajudava muito a menina que tinha câncer e aí ela já chegou a falecer. E eu sofri muito, não consegui nem no velório dela, mas eu fui visitar ela uma vez no hospital e tinha uma criança de 15 anos, uma mãe, filha única, a mãe já com seus 45 anos, 40 e alguma coisa, já não tinha mais uma idade para poder ser mãe novamente, começar de novo essa rotina, né? E tava todas felizes, uma ala que tinha umas 8 crianças e todas muito felizes, porque a rotina dela fazia muitos anos que era aquilo, né? Hospital, químio, e aí ela estava já no estado terminal, não estava nem mais no paliativo, estava esperando o momento. E eu disse, meu Deus, para uma mãe, o quanto isso é dolorido, você está se despedindo a cada segundo de uma filha, e aí todos os dias eu não me permito mais reclamar de coisas tão pequenas diante de um problema desse. Porque tudo ficou muito pequeno na minha vida. Eu digo assim, depois dessa experiência, me transformou internamente. Então, o que é que ele transforma? O que é que ele comove? Não é fazendo assim aquela dor, porque infelizmente o câncer é uma doença presente na nossa sociedade e tem muita gente passando por isso. Mas ali o que me transformou foi a dor daquela mãe, porque desde que eu fui mãe, eu não estou preparada para isso, meu Deus. É uma dor assim que é mais filho, eu digo assim, minha mãe que é minha referência, ela é sangue do meu sangue, mas filha é carne da minha carne. Ela é meu membro, minhas filhas. Eu digo, você está ali, dói muito mais quando você vê um filho sendo furado do que quando fura você. Não sei se todas aqui são mães, Exatamente. mas aí eu disse assim, isso me transformou e eu nunca mais, e foi daí que eu não me permiti chegar no escritório triste, achar que problemas que a gente já resolveu, de gestão mesmo de empresa, né? Eu digo direto, a minha empresa, o pessoal diz assim, o óbvio tem que ser dito. Eu já descobri que o óbvio tem que ser escrito, porque o escrito ele não some, e o dito, o vento leva, a gente tem que dizer todo dia. Aí eu digo assim, o óbvio tem que ser escrito, eu quero uma empresa escrita hoje em dia, quero processo em tudo. E aí, todo dia eu tenho algum tipo de problemas novos, problemas diferentes, e é isso. Mas o problema que eu não quero ter, e eu nunca vou estar preparada, porque Deus é bom e o inimigo não presta, é para isso. Amém. E você falou algo muito interessante, Rafa, que eu parei de reclamar sobre as coisas pequenas. Nós, principalmente mulheres, nós temos que reconhecer nossos erros da nossa essência, tá? Nós temos essa tendência a reclamar, às vezes, de coisas pequenas, não é verdade? Nós temos essa tendência, porque a gente vive numa correria, jornada de trabalho, às vezes responsabilidades do lar. E é muito interessante que trocar essas narrativas por profecia, que é o que você acabou de falar, né? O que nós estamos falando. Ao invés de pensar em reclamar, em murmurar, mas eu vou profetizar sobre aquilo, entende? No relacionamento com os filhos, no relacionamento com o marido. Esses dias eu estava mostrando, né, numa mentoria sobre uma prática de muitos homens, né? De muitos homens, que às vezes, por exemplo, esqueci a toalha em cima da cama. E nós mulheres ficamos, né? Não é o meu caso, não, o meu marido não faz isso, mas muitas mulheres reclamam sobre isso. Alguns comportamentos dos homens, porque eles são homens, gente, é a essência deles. Enfim, daí eu falei assim, olha, o que seria mais interessante? Pegar a toalha, colocar no lugar, que duraria aí no máximo aí 15 segundos, certo? Ou entrar numa discussão que talvez duraria horas e comprometeria naquele dia a paz e a harmonia de vocês. Sim. Isso não quer dizer que em um outro momento a mulher pode chegar no homem e falar, amor, com jeitinho, com carinho,
olha, às vezes você esquece a toalha em cima da cama, só para me ajudar um pouquinho na rotina, você pode se lembrar, às vezes, de colocar lá no lugar? É diferente de dizer, você esqueceu aqui novamente, entende? E não adianta, não adianta. O relacionamento, nós estamos falando também aqui sobre trabalho, a harmonia do relacionamento, ela interfere no resultado profissional. Ludmila, mas eu sou solteira. Mas se você busca um relacionamento, isso interfere também. Sim. Porque Deus fez o homem e a mulher, gente. Isso é fato. Deus fez o homem e a mulher, sim. Então a mulher sente falta daquela presença masculina Sim. e o homem O tem a homem tem que ser presença caba-macho. feminina. Entende? É isso. Não é desse jeito. Acabei entrando no meu nicho aqui sem Não, eu acho que querer. você Faz falou uma parte, coisa faz super parte. interessante, que é Ah. sobre... Porque quando a gente vê alguém falando sobre dar palestra para as mulheres nichadas, Uhum. a gente acha que ela vai ser a mulher que vai levantar a bandeira de outra mulher e dizer, deixa a toalha lá, molha mais um pouquinho, deixa molhar o lugar dele. Porque você não é obrigada a isso. O que eu acho é que talvez, para mim, tenha perdido muita força, porque a gente tinha muita palestrante assim, Sim. de querer enaltecer que você está certa. E às vezes você escolhe estar certo ou ter paz. Paz. E aí é você escolher a paz. É isso. Porque aí veja, pra mim me surpreende muito você vir com um discurso desse, porque você não trouxe guerra, ou não trouxe afirmação feminina que ela está certa porque ela não tem a obrigação de tirar a toalha dele, não. De você conduziu ela a escolher ter a paz dela. Eu sou do E tipo a de mulher paz que do eu vou... lar, né? É a paz do lar. que eu vou esquecer a toalha junto com ele, mas aí tá tudo bem. Eu sou do tipo que eu Existe. esqueço a minha. Ele fala, amor, a Existe. toalha ficou na cama. Eu falei, ainda vou pegar. Não, eu era outra Não é Rafa, né? Eu organizada. era a pessoa que passava pano na casa 2 vezes no dia. Mas aí a correria dia a dia foi mudando, transformando. Então hoje eu sou mais assim, eu tento negociar. Ele é muito mais brincalhão com as meninas. Então ele se maquia 3 vezes por semana pra eu me maquiar uma vez no mês com as meninas. E aí, às vezes, eu digo, vai, amor, brinca que eu vou fazer a comida. Aí, quando eu chego, tá tudo assim, porque é da sala no terraço na sala. Quando passa muito de limite, eu disse, não, aí, pelo amor de Deus, passou do limite. Ele entende que quando chegou o meu limite, ele para de brincar, vamos organizar, senão a mamãe vai pirar. Aí, vai organizar com as meninas, porque aí também é conhecer o limite do outro, né? Mas aí, eu já sei que Isso. quando eu digo, vá brincar, que vai ficar tudo assim, de perna pro ar. Aí, eu já vou psicologicamente preparada pra organizar tudo. Né, ela falou a questão de limite, é surreal isso, porque, tipo assim, até na questão da autoestima, a gente também tem que saber dar limite. Sim. Tudo na vida a gente tem que saber dar limite. É que é o posicionamento, né? A gente não... né, tem coisas que aí ultrapassa, né? E nós temos, no real, no nosso dia a dia, como a Ludmila falou, a gente tem esses, né, atritos, digamos Sim. atritos. Aí, como a Rafa falou, melhor razão, melhor paz Melhor do que paz do razão. que razão. Melhor paz do que razão. Isso. Mas a gente vive constantemente com esses, né? E aí, quando você tem a sua autoestima bem resolvida, bem posicionada, você se posiciona, não tem como. É. O meu esposo que o diga. É. O posicionamento, eu vejo, principalmente no relacionamento homem-mulher, relacionamento familiar, ele é mais baseado nas atitudes, entende, do que em palavras. Às vezes nem precisa ficar falando muito, Uhum. mas o modo da mulher se comportar, né, de nós mulheres, o modo que nós nos comportamos com o nosso marido, com os nossos filhos, é isso que traz com a autoestima, a autoridade, né, de mulher, porque existe uma autoridade dentro do lar, Sim. né? O marido é o sacerdote, Sim. e não adianta. Não. É o homem, é o sacerdote da casa. Então, nós somos ali uma co-ajudadora dele, Auxiliador. auxiliadora dele. Então, se você, de uma forma muito feminina, coloca esses limites, a harmonia, a paz flui dentro da casa. Eu achei bacana a Rafa falar que ela trabalha, é mulher macho sim senhor, né, na empresa, chega lá e pá. Mas ela falou que quando ela chega na casa dela, ela quer cozinhar, ela quer agradar a família. Ou seja, a separar a roupa Rafa dele, separar a tem o cuequinha, conversor, olha que eu aí. sempre falo para as mulheres. O que é o conversor? Você pode mandar no seu ambiente de trabalho em 300 homens, mas chega na porta da tua casa e fala, Senhor, liga o meu conversor. Aí você muda o conversor aqui. Agora eu sou menininha, sou mulher, eu sou agradável, eu sou amável.
vou abraçar, vou dar carinho, vou fazer uma mesa, vou fazer uma comida gostosa, cheirosa. É gostoso ser Não submissa. é bom demais. Eu amo ser submissa. Eu gosto Eu também. fico cansada de mandar. Não, amor, escolhe isso. Não, não, não. Eu não quero escolher mais, não quero decidir mais nada hoje. Eu não quero decidir nem o que eu quero comer. O que é que você quer que eu vou fazer? Você quer comer o quê, meu querido? Vá, o que você fizer tá bom. Não, não, escolha, por favor. Eu não quero mais tomar decisão nenhuma hoje. Pois é. Em casa eu não consigo nem abrir um vidro de azeitona. Amor, abre pra mim. Aí eles vêm, né? Machão, com peitoral. Pá. Peito de pombo e abre. Tão fácil. Ai, que bom. Já É falei, bom. gente, ai, Eu- chega. Eu lembrei, ela falou assim, da azeitona, eu não entro no carro se não abrir a porta. Um dia ele esqueceu e foi, Olha. ficou esperando, ele lá dentro e eu lá fora. E aí ele olhou assim, aí ele lembrou, né? Que eu fiz, meu Deus, né? Aí Sim, é. voltou. Mas é muito importante isso, puxar a cadeira para nós mulheres. É muito bom ser feminina. Eu acho que hoje as mulheres estão com muita energia masculinas. Isso. A mulher que Né? tá solteira vai sofrer, viu? Quer procurar um homem que abra a lata de azeitona, que tem um peito de pombo e que abra a porta. Calma, meninas, vocês podem também tirar algumas coisinhas, colocar outras camadas, né? Porque senão vai ficar ainda mais difícil. Ó, Quer esse- exatamente saber o que você aceita Que pra é sua importante vida. pra você. Porque, assim, exatamente. às vezes, para algumas mulheres dizer, ai, não, esperar um homem abrir porta pra mim, que saco, eu detesto de alguém me controlando, me dizendo onde é que eu vou sentar. Tem pra mulher que isso... Tem gente que adora ir pra uma loja de departamento. É uma coisa simples, mas trazendo uma analogia simples. Tem gente que eu odeio ir pra loja de departamento. Eu adoro chegar numa loja e dizer, meu Deus, nasci pra ser rica, obrigada. Porque eu adoro que uns 5 vendedoras me trazendo a roupa assim, essa eu vou querer, se nem provar, porque eu detesto ir comprar roupa. Essa eu não vou querer, essa eu vou querer, essa eu não vou querer, eu vou levar pra provar. Quando eu for sair, eu provo. Se não ficar bom, eu dou. Já tem gente que ama a liberdade de ir para uma loja de departamento, de escolher suas peças, se nenhuma vendedora tá do lado. Então, eu acho que você tem muito que se conhecer. Não tem como alguém lhe amar se você não se ama. Depois que eu fiz minha plástica, eu boto minha lingerie e olho assim, olho pra ele e digo, porra, amor, tô gostosa pra caramba, né? Rapaz, não tem como ele não olhar e me achar gostosa, porque eu já tô dizendo que eu tô gostosa, já afirmei pra ele que eu tô gostosa. Aí dele, meu amigo, ele tá tentando confirmar. Chegar junto só. Porque eu já tô pronta. Mas eu digo assim, não tem como você não deixar alguém lhe amar se você não se ama, né? Acho que é a primeira coisa. Você tem que amar o detalhe. Você tem que se amar. Ontem no palestra do Rafa, acho que você tem que dar uma mentoria de casal, porque vocês são tão assim. A gente deu uma brincadeira ontem, uma colega disse, não, para namorar, ai meu Deus, tem que tirar isso e aquilo. Eu disse, não, minha filha, é muito mais simples do que isso tudo, viu? Aí ela... E aí, trazendo isso pro dia a dia, eu digo assim, o que é que no meu marido faz que ele se sinta amado? Eu sei que ele é vaidoso. Às vezes me incomoda muito de manhã ele ir pra academia, porque eu sei, acordo de manhã, já tô com a mente pronta para começar. De 8 horas eu gosto de estar na empresa, já tô tendo reunião. E ele gosta de 8 horas da manhã de ir pra academia. Quando alguém me pergunta, e isso é uma doutrina para eu aceitar a forma que ele gosta de ser feliz. Aí quando ele chega, vai pra academia, cadê Clay? Eu digo, foi ficar ainda mais gostoso pra mim. Malhar, ficar fortão. Que aí eu já me alimento, que ele foi fazer isso pra mim e já diminui a raiva, porque era uma condição pra mim, um homem de 8 horas ter que estar na empresa, carregando saco de cimento, botando pra moer, no meu caso, carregando 1 quilo de frango, né? Lá a gente trabalha com cimento, trabalha com coxinha. Mas aí eu sei que ele gosta, então eu preciso aceitar que ele pra se sentir bem, precisa disso, então eu já me alimento que ele foi fazer isso por mim. Ele tá ficando ainda mais gostoso, mais lidão, por mim. Aí eu olho ele e disse, amor, daqui um jeito vai usar sutiã, viu? Que peitoral. Aí ele chega, estufa. A autoestima dele vai lá em Mas cima. vai lá e me faz bem, porque ele Mas vai se sentir bem. É isso, essa masculinidade dele que te faz ser feminina. Sim. Entendeu? E você falou assim, como que as mulheres solteiras, meu Deus, como que elas vão entrar em parafuso agora? Toda mulher, ela quer esse homem de alta masculinidade. Ela quer lá no fundo, ela quer, mesmo que as que falam que não. Aham. Serem protegidas, amadas, né, respeitadas. Só que, por que algumas mulheres ainda acabam escolhendo um homem de masculinidade baixa? Entra na autoestima, entra em crenças, Exatamente. em narrativas, que é o que eu falo muito sobre isso. Quais foram as narrativas, as crenças que ela tem para ela escolher esse homem? Um homem muito masculino, ele não vai me obedecer. Será o que aconteceu na vida dessa mulher? Será que ela viu a mãe sempre dominar o pai? Entende? Sim. Será que houve ausência também paterna na vida dela? Ou o pai já tinha uma identidade mais fraca? Então, há vários fatores que fazem a mulher escolher esse homem. Agora, existe um fator que é muito mais problemático e alarmante. É quando a mulher, ela se casa
com um homem, começa um relacionamento com um homem de masculinidade, alta masculinidade, mas ela não aceita isso porque ela está contaminada, ela ainda não se curou de crenças, de narrativas que foram Repete implantadas padrões, na né? mente dela, e ela começa a dominar este homem e a tirar a liderança dele. E eu falo uma palavra muito forte que é emascular esse homem, ou seja, tirar a masculinidade dele. Daí, com o passar do tempo, sabe o que acontece? Ela mesma não consegue mais ter atração por ele nem admiração. Ela retira. E chama ele de pamonha lá no Nordeste, Isso, chama de pamonha. É Entende? pamonha. Então, isso e tudo tá ligado a isso que você tá falando, Camille. A identidade dessa mulher. Então, às vezes, muitas das vezes, na maioria, quase todas as vezes, a nossa identidade ela tem que ser curada, restaurada, para que a gente entenda qual é o nosso real valor, a nossa essência feminina que Deus nos fez para ser, para que a gente receba também esse homem e saiba ter um Exatamente. relacionamento saudável. E saiba aceitar a porta do Isso. carro ser aberta por ele e a cadeira Tem ser mulher que não deixada por ele. aceita. Eu percebi uma forma de Cleiton cuidar de mim foi quando as primeiras vezes que a gente foi dormir junto e ele dizia assim, não, o homem dorme do lado da porta. Aí eu, por quê? Então, porque se tiver algum problema, eu sou o primeiro a poder lhe defender. E é uma simplicidade, mas isso é uma Isso. prática diária. Sim. Inclusive, vou cobrar, que lá em casa ele dorme na porta do banheiro. Eu acho que o problema que ele tá esperando é outro. Parou de dormir na porta do lado de cá, porque eu gosto, de preferência. Mas sempre quando a gente viaja, se tiver em hotel, o lugar que ele vai dormir procurar é o lado da porta. E aí, a gente traz e algumas coisas se perdem no caminho que você falou, porque a gente deixou ser perdido. E eu já passei por essa crise, assim, com ele. Eu sou tão rolo compressor na empresa, eu sempre fui, assim, tão decidida. Eu resolvo tantas coisas todo dia, que começou uma fase de que eu viajava, chegava e ele não me perguntava, amor, tá vindo? E eu comecei a sentir falta. É. E a linguagem do amor foi se perdendo nisso aqui, porque eu deixei de me sentir cuidada por ele. E a gente tá em processo de resgate disso. Olha Hoje só. de manhã ele pegou a vitaminazinha e deixou, amor, Lindo, né? tá aqui a vitaminazinha e a água pra você tomar já separada. É uma coisa tão simples Sim. que eu me sinto amada, como eu sei que ele se sente amado quando eu digo assim, quando sair do banho, a sua cueca e a roupa já tá separada em cima da cama. Eu faço o prato dele de comida eu gosto de fazer. E eu faço isso não é só porque ele gosta, é porque eu gosto. Eu gosto de ser essa mulher de servidão. E aí a gente foi se perdendo no processo e nunca é tarde para você se reconquistar. Sim. E você também é ser mutável. Coisas que a gente não gostava antes, a gente começa a gostar e tá tudo bem. Ah, mas no começo tu não ligava para isso, certo? Mas agora eu ligo. Mas agora eu acho importante. Agora eu tive uma amiga que me falou que ela vivia isso. E eu disse, nossa, como é interessante isso pra minha vida. Porque a gente é ser da falta. A gente é ser da falta. E concorda comigo que você deu uma descansada? Sim. Olha, aí a mulher descansa, porque ela tá no polo dela e o homem tá no dele, ela descansa. Exatamente. Porque Mesmo que você tenha uma jornada de trabalho intensa. tem- Porque eu tenho no trabalho essa jornada. Eu não quero ser essa mulher em casa. Eu não aguento mais hoje ter esses dois papéis. Eu quero alguém que pegue, que decida. A gente vai comer ontem. Ele até brincou. A gente foi pra praia esse final de semana. E eu disse, eu vou na frente, que ele dirige mais rápido. Né? A gente dividiu. Foi em 2 carros. Ele ia com duas meninas e eu ia com a outra. Eu disse, eu vou andando na frente, que eu vou mais devagarzinho. Ele disse... Você só vai sair quando eu for. Agora, vá no carro na frente, sai, ó, da companhia quem que manda aqui, meu machão. E eu adorei. Mas Foi melhor ele botar retinho. Eu disse, que homem tão macho, adoro. Eu disse, quem manda aqui sou eu. Eu disse, E a é gente isso gosta, mesmo. não é? a gente gosta, A é por isso gente que a Ludmilla gosta. falou. Tem mulheres que falam que não, mas elas querem um relacionamento assim, um homem assim. Porque se você não tem, se o homem não tem essa masculinidade, a gente vai perder a admiração. Isso é Isso. fato. Agora, vamos É falar uma fato. coisa assim, bem importante. Isso não é ele impor o gosto dele. Isso ele fez isso uma forma de proteção. A gente ia andar Sim, 2 horas, pegar a sim. BR, ia para caminho que não tem área, não tem banqueta. A gente sai do interior para um litoral onde tem estrada ruim. A gente, para não confundir também entre a proteção do autoritarismo, de excluir você da vida. Porque Não, você também é um ser de decisão. Sim, Hoje, não, diferente de não. antigamente, só o homem era provedor do lar. Hoje somos também provedora do nosso lado. O conforto da família não só está na mão dos homens. O homem na minha A gente família ajuda, né? tá na mão dos dois. Eu digo lá assim, é sócio. Para ele escolher me dar um presente caro, ele tem que perguntar se a gente tá no tempo de estar, porque eu sou financeiro. Sim. Eu digo, a Então botija é a mesma. você é a ajudadora. E é isso que está linkado à submissão.
né? Porque hoje você fala submissão, a maioria das mulheres chega arrepiam de abuse, né? raiva. Para muitas mulheres, submissão é sinônimo de humilhação. E não é isso. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: a submissão é como se fosse. Vamos colocar um cenário de um avião que está voando a um determinado destino. Temos o piloto e temos sempre quem? O copiloto. Um precisa do outro. Um voo, ele não acontece também sem o copiloto. Então, nós somos essa coajudadora, lado a lado, juntos na mesma direção. Então, isso é muito lindo, né? Em casa, eu entendo o meu lugar de submissão, eu acho maravilhoso, amo ser submissa ao meu marido, e nenhuma decisão é tomada só por ele. É aquilo que você falou, não confundir com autoritarismo, não é mesmo? Sim. E humilhação, Sim. não é mesmo? Então, nenhuma decisão é tomada só por ele. Então, tudo é conversado. Então, nós estamos ali lado a lado, mas cada um no seu polo. Cada um na sua... E ela falou uma coisa muito forte, você falou algo muito forte, porque toda mulher quer esse homem masculino, Quer. não é? Só que muitas repelem. Por quê? Porque a identidade não está restaurada, não está curada, não se está acha pronta para merecedora, receber. né? Não se acha Isso. merecedora. Não Muitas tem das vezes fala, pertencimento. esse homem está querendo mandar em mim? Não é verdade? Eu faço o que eu quero. Tem essa mulher que não está preparada. Isso que o seu marido fez para te proteger, Sim. um gesto de proteção. O meu marido, ele sempre que a gente está andando na rua, fala, passa por esse lado, mulher. Um tom de brincadeira assim, que é o lado de dentro da calçada. Ele fica do lado de fora. Sempre que a gente chega no lugar, no restaurante, ele senta de frente para rua, né? Peraí, eu tenho que ter uma visão ampla de tudo aqui para proteger. É o senso de proteção. Mas para algumas mulheres, a mulher que não está Que a preparada... gente não tem esse radar, né? Ela vai falar, não, deixa eu sentar aí, eu sento onde eu quero. Você tá É, entendendo? Não, pra porque- que eu posso ficar desse lado da calçada? Eu fico onde eu quero. E vocês concordam que Entende? a gente está passando por uma fase de transformação? A sociedade está transformando e a gente não sabe de verdade como se comportar. Não existe uma regra. Se você olhar a mulher do passado, ela era submissa. O que a mulher do passado passava, hoje eu também não tolero. Os relacionamentos eles estão muito mais frágeis, porque os homens querem ser aquele homem do passado, onde mandava, onde abusava, onde as mulheres eram obrigadas a ter relacionamento, onde as mulheres não se conheciam, não tinham orgasmo. Na vida de hoje, já conheci amigas que disseram, Rafa, eu não sabia o que era um orgasmo. Já terminou o primeiro relacionamento e não sabia o que era orgasmo, que pra mim, da minha geração agora, pra mim é um absurdo. Você não conhecer seu próprio corpo. Não sentir isso, mas é um assunto tão comum, mas a sociedade tá passando por transformação. Então, assim, é difícil para o homem. Tudo que é novo, ele lhe traz dificuldades. Ele traz o mundo incerto, ele traz desconforto. E existe esse mundo novo. A gente também não tem como a gente falar de ser uma mulher submissa, não quer dizer ser uma mulher de antigamente que aceitava abuso, que aceitava um abuso sexual em casa, que aceitava ser humilhada pelo marido, que o homem tinha 2, 3 mulheres. A gente não mudou de página, a gente não tá no harém. Não tem nada a ver com isso. Então, não confundam mulheres que a gente não está falando de você se permitir ser abusada, se permitir ser colocada em segundo plano. Não é sobre isso. A submissão é onde você escolhe ter a paz, onde você deixa o homem fazer o papel dele de protetor, onde o homem... você falou uma coisa lá no começo, que a gente é submissa em casa, o homem é o varão, mas eu acho que ele é um varão de forma assim, a casa é da mulher. A regra de uma casa é da mulher. Quem manda na casa. Agora, quem toma a decisão de uma casa, quem é o provedor é o homem. Tem que ser o homem. Mas eu digo assim, quem tem a regra da casa? Quem é que organiza os lençóis? Quem é que diz como a mesa vai ser posta? Quem é que diz o cardápio? Quem é que faz a coisa acontecer? Quem é que dá ordem à empregada? A colaboradora que você tem no lar. É a mulher, isso é papel de uma mulher. Decidir, de conduzir, de dizer o que é que vai fazer primeiro, o que é que vai fazer depois. E aí, eu conheço muitas pessoas que não querem, quer que o homem seja o tomador de decisão igual a elas. Porque ele não mandou fazer se ele queria a roupa dele passadinha. Uhum. Se o seu contrato hoje funciona assim, excelente. O meu não funciona. Se eu não mandar a minha colaboradora fazer as coisas, deixar as coisas certinhas, ele não vai dizer nunca. Ele vai, quando acabar a última cueca, assim, agora eu vou usar o quê? Vai sair sim. Porque ele não compra nem a cueca que ele usa. Eu que compro as cuecas, meia, sapato, que vejo que tá ficando feio. Porque eu digo assim, não adianta eu sair linda e meu marido lá tá feio. Primeiro que eu gosto de ver ele lindo. Então, esse é assim... o que é que lhe faz bem? Qual é o contrato? Porque tem homem que é vaidoso e diz assim, não gosto que ninguém comprou roupa pra mim. Também tá tudo bem. Ele diz assim, minha gente, qual é o seu contrato? O que é que está bem pra você? Verdade. Eu Você tinha uma falou- amiga...
vou concluir só assim. Pode Tem uma amiga que ela falava muito assim, Rafa, eu tenho que pôr limite a ele, porque ele me abusa. Eu disse, pare pra pensar que isso que ele está fazendo não é um abuso. É uma forma nova de contrato entre vocês. Porque a gente não precisa impor limite para a pessoa nos amar. Não é sobre impor limite. Porque se você está... Quem ama, você não precisa estar impondo limite para quem você ama. Porque se eu sei que uma coisa que eu faço lhe traz tanto desconforto, você não precisa estar impondo limite sobre isso. Então, você tem que recalcular se a pessoa realmente lhe ama. Não, Rafa, eu sei que ele me ama muito, mas eu tenho que impor esse limite, por exemplo. Tem gente que se sente invadida se o cara tá onde? Já chegou em casa, foi dormir, sente que o cara não tá confiando. Eu me sinto cuidada. Inclusive, eu sinto falta disso. E eu tenho certeza que ele tá se policiando porque ele é uma pessoa que confia tanto, que me vê tão autossuficiente, porque eu mostrei ser uma mulher autossuficiente, que ele não pergunta se eu cheguei em casa, se eu não cheguei, se eu tô bem, se eu não tô, se falta muito tempo para chegar. Já para essa minha amiga, isso para ela é como se ele quisesse poldar, quisesse dominar ela. Controlar, né? Não, mas Então, ela está... Não, e às vezes, tudo bem, se para ela é isso, ela não precisa estar todo dia dizendo que a ele, sim. que isso incomoda. Quem ama tem que perceber que isso incomoda e tem que melhorar esse discurso. Porque não é sobre você. Eu bato muito sobre isso assim quando eu converso com ela. Olha, calma. Você não precisa estar impondo o limite o tempo todo. Se você sabe que aquela dor dói, eu digo direto no meu relacionamento, meu marido bato muito sobre isso. A dor do outro tem que doer em você. Eu acho que é a palavra que é mais âncora hoje lá em casa. Se uma coisa me dói, não precisa eu estar certa ou estar errada. Me dói, ponto. Você tem que doer em você também. Eu não quero estar certa. Não é sobre ter razão. Você diz assim, ó, essa amizade que você tem, pra mim não é legal. Acabou, não é que você vai mudar. Como é que a gente pode resolver isso, meu amor? Ou você é bom o suficiente pra me convencer que isso é tão bom pra você, que tem que ser bom pra mim também, que eu tenho que pensar de outra forma, já que ele faz tanto bem. Ou se pra você não for uma coisa tão importante, deixe de lado, porque isso me incomoda. Se a dor do outro não lhe doer, tem que recalcular a rota. E você falou bem, bem interessante, esse exemplo da sua amiga, que o homem quer cuidar dela, e quando ele tenta cuidar dela, protegê-la, ela se sente invadida, isso é muito sério. Mas eu não tô dizendo, eu nem sei se ele quer cuidar ou se ele quer invadir. Entende? A gente tem que ponderar, ver o que é. Porque às vezes o homem quer invadir mesmo, né? Quer mandar mesmo. Não, mas se ele tá tentando cuidar e ela se sente invadida, ela sente como se ele se sente pressionada, então provavelmente você abriu esse leque porque muitas mulheres vivem isso. Ela se casa, mas não quer ter essa proteção, esse cuidado. Meu Deus, você tem que dar... Casou, tem que dar satisfação. Ponto. Casou, o celular é aberto. Eu sempre falo isso. Meu marido sabe a senha, eu sei a senha dele. Então, se ela se incomoda, realmente porque ela tem alguma crença e algo não deixa que ela seja uma mulher que está sendo cuidada e protegida por um homem. Não estou te dizendo que tá bom? Não, entendi. Só peguei esse exemplo, esse gancho. Não é mesmo? Então, e eu digo assim, e tá tudo bem. Se pra ela isso é invasão, ele que tem que entender qual é a forma melhor pros dois. Os dois têm que, assim, o que é pra mim é negociável e o que pra mim não é negociável. Qual é a outra forma, qual é a minha outra linguagem de amor? Como é que eu me sinto cuidada? Qual é a forma? Porque se a forma que eu estou hoje, tentando cuidar de você, está invadindo o seu espaço, está lhe deixando sufocada, tem alguma coisa errada. É isso que claro, o primeiro princípio tem alguma coisa errada. A minha dor tem que doer em você. Tem tantas formas da gente fazer a mesma coisa. Tem, por exemplo, eu não ia conseguir chegar a tempo, né? Ele disse, Rafa, até 10h10 eu espero. Eu disse, eu vou vir sem maquiagem. Eu fiz tudo no carro. Porque, assim, eu gosto muito de comprometimento, de honrar, sabe? As pessoas... eu me senti muito honrada em você me convidar. Eu disse, eu não posso deixar a pessoa de mão, porque poderia estar outra pessoa no meu lugar, poderia ser de outra dinâmica. Quando ela me chamou as mulheres, eu vou falar o quê? E tô falando aqui o tempo todo e pega o microfone, bota... Isso tudo que ela falou é muito forte, né? Ela entrou dentro de contexto de relacionamento aí. Sim. E que se for pra gente garimpar tudo isso, a gente vai ficar falando aqui o dia inteiro, né? Né, Camille? Sobre o relacionamento homem-mulher. Eu sou a mentorada. Pode falar. Ô, Ludmila, você falou isso e eu trouxe para mim o que você falou. Porque no início do meu casamento, eu tô casada a segunda vez, né? Eu fui casada há 23 anos com o pai das minhas filhas, casamos muito jovens, muito jovens, né? E aí eu tô no segundo casamento. E foi muito difícil para mim no início conseguir entender
Porque o meu outro esposo, ele, como ela falou, me achava autossuficiente de uma forma que ele não tinha essa dinâmica de falar onde você estava, você já almoçou, não tinha. Eu não entendia como falta de cuidado, porque a gente já se conhecia há muitos anos, então eu entendia como ela falou. Ele tinha aquela autoconfiança em mim, então Sim. ele achava para ele que não fazia falta e para mim também realmente não fazia. Uhum. E aí, no meu novo relacionamento, eu comecei a viver isso. Você já chegou em casa? Você foi pra academia? Agora você foi na academia, não sei o quê. E aí eu falei, gente, eu tô sendo controlada. Mas aí eu também não tinha esse hábito de alguém abrindo porta pra mim, né? Puxando. E aí esse meu esposo é totalmente diferente. Então existe muitos relacionamentos e a gente não pode trazer do passado para o nosso novo relacionamento. E aí eu fui entrando realmente ali dentro do novo relacionamento e me permitindo. Né, me permitindo viver isso. No caso, a moça que você citou, não é o caso, é só um exemplo. De repente, tem mulheres que não estão se permitindo viver isso, né? Esse autocuidado, como ela falou, essa transparência da senha. Eu falo pro meu esposo dele, os 2 celulares dele, eu tenho a senha da empresa e o pessoal, e ele também tem a minha senha. Então, assim, ele não olha, eu já olho nos 2, ele não olha no meu. Mas, assim, foi algo que eu me permiti viver, né? Eu fui entender que não era um controle, mas sim um cuidado. Então, talvez tenha essa diferença também. É sobre... Que top. E a gente falou um pouco da questão dos princípios, de saber o que você quer. E entra muito na questão de identidade e autoestima. Se você não saber o que você quer, você aceita o que vier. Verdade. E já chegamos ao final. Nossa, Deus, gente. Passa Já? rápido. Não, mas calma. Eu quero que vocês passem uma mensagem, cada um de vocês, olhando pra câmera de vocês, uma mensagem para essas mulheres que estão escutando a gente nesse exato momento. Pode começar, Wanda. Minha câmera tá lá atrás. Mulheres, a autoestima, a identidade é algo que é muito importante. Então, tenha essa percepção de alto valor, que você é merecedora, que você tem que se amar, tem que ter um amor próprio para que você entenda o teu valor real. Então, busque todos os dias. Esse exercício que eu falei é muito importante. Aqueles dias que você amanhece assim, será? Porque não é todos os dias que a gente está bem, mas busque trazer para você o amor. Se ame, se priorize. Isso é muito importante. E sim, como a Ludmila falou, tenha certeza que você é filha de Deus, né? Só por esse motivo aí a nossa identidade é clara, né? Então é isso, mulherada. Se cuide, se ame. Você, Rafa, deixa essa mensagem para essa mulherada retada que está nos escutando. Ixi, eu não vim programada assim não, mas para quem está me escutando, acho que a primeira escolha do dia é você se amar e ser feliz com o que você é hoje, e a gente sempre pode buscar algo melhor, somos seres em transformação o tempo todo, então se amem hoje, se valorizem hoje, você é o melhor que você pode ser com o que você tem hoje para ser. A gente é filho de um Deus grande, e só por isso a gente já é muita coisa. O meu pai é do ouro e da prata, sou rica demais. E é isso. Top. E você, Lud, deixa essa mensagem incrível. E claro que no final eu já soube que você canta. Meu Deus. É assim, entrar em movimento. Pode ser de Deus. Isso. Louve. Deixa essa Vou mensagem, deixar já deixa um louvor. recadinho aqui para as mulheres. Mulher, essa mensagem é especialmente para você que está se sentindo perdida na sua identidade, que não sabe quem você é, não sabe o porquê que você está na Terra, não sabe qual é o seu propósito. O meu conselho é: pare, desacelere, recalcule a rota. Mas de que forma? Entre em intimidade com Deus Pai. Ludmila, não sei por onde eu começo, peça ajuda. E Ele vai resgatar em você a sua real identidade, porque você é filha amada de Deus antes de tudo. E a partir do momento que Ele te mostra quem você é, tudo vai fluir na sua vida, tá? Em todos os âmbitos, na sua vida pessoal, relacional, na sua vida profissional. Eu não tô falando que vai ser tudo perfeito, tá? Porque nós estamos na Terra ainda, a gente não foi pro céu, pro paraíso, ok? Mas
Deus sempre te dará a direção e vai te mostrar quem você é, quem você nasceu para ser. É sobre isso. Aconteceu comigo e eu desejo do fundo do meu coração que aconteça com você. E já deixa a mensagem final através de um louvor, Oh, glória! já pra gente Ô, finalizar. Glória. Que automaticamente, quando você reconhece Deus na sua vida, você já tá entrando em movimento. E pra finalizar com Deixa eu chave de ouro, pensar aqui num louvor. tá Olha, no seu coração. eu gosto muito daquela que fala assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Chave de ouro!